Bom dia, boa tarde, boa noite, amado de Deus. Para você aqui que está querendo interessado em estudar o Jesus histórico, hoje a gente vai falar sobre a perspectiva de David Flusser a respeito da temática de Jesus ser o Filho de Deus e também ser o Filho do Homem. Como é que ele vai abordar? Jesus realmente disse ser o Filho de Deus? Será que Bultmann está certo quando diz que Jesus nunca disse ser Filho de Deus, tudo mais? Como é que a gente deve interpretar aquela expressão hebraica, o Filho do Homem, né? A gente vai falar disso aí tudinho hoje, mas antes, deixa o seu like aí, curta, compartilhe, porque a gente tem um trabalhinho bacana aqui só para tornar essas leituras aqui para vocês mais acessível, né? E essa obra aqui ela é muito indicada, né? Tanto por James Dunn lá em Jesus Recordado, também David Flusser é citado por Raymond Brown, José Vermes, uma galera aí, né? E o cara é top, é top. Aqui ele vai começar falando sobre a temática do filho. E quando ele fala do filho, ele vai relacionar Jesus com o contexto histórico da época dele, né? Tinha alguns caras dentro do mundo de Jesus, da época de Jesus, ou melhor, 2 décadas após a morte de Jesus, que eram chamados homens judeus carismáticos, né? Que eles eram pregadores, tudo mais. E eles também tinham algumas formas de fazer milagres e tudo mais, né? Aí uma coisa que eu tenho que dar uma ressalva, né? Na questão desses homens, né, carismáticos, a gente tem que tomar muito cuidado porque as histórias deles podem ter alguma acrescentação lendária, né? Porque, tipo assim, em Jesus a gente consegue rastrear as tradições dele bem próxima da vida dele, né? Esses caras a gente consegue, ó, é tudo do século terceiro, quarto, entendeu? As fontes da vida deles, né? Então são um pouquinho posteriores, apesar deles serem contemporâneos de Jesus. Aí aqui ele cita Rony Mendonça, Ranina Mendonça, também Joséfo também cita Eleazar o Exorcista. E uma coisa que a crítica histórica ela tem se firmado em, em ter um consenso a respeito, né? De que Jesus ele se assemelha um pouco a esses judeus carismáticos, né? Ele pode ser comparável, mas ele não é o mesmo, né? Vamos dizer assim. Porque Jesus, por exemplo, a gente vê que esses caras, por exemplo, Rony Mendonça. Rony Mendonça, o que ele fazia? Ele desenhava círculos e começava a orar pedindo por chuva. Jesus não faz isso. Jesus ele não usa, sei lá, parafernálias, não usa orações. Ele só chega e entendeu? E dá a ordem. A única coisa que diferencia mesmo é que Jesus fala: tua fé te salvou, né? Uma coisa que tua fé te curou. Uma coisa que diverge muito tanto dos judeus como também dos gregos, segundo Joaquim Jeremias, lá em Teologia do Novo Testamento, né? E é algo muito interessante, né? Porque, por exemplo, a gente tem John Dominic Crosser que força muito a barra, dizendo que Jesus ele era um mago no sentido grego, como os homens divinos e tudo mais. Primeiro que os homens divinos, as fontes que a gente tem deles são posteriores demais, né? Para a gente ter algum embasamento histórico. Segundo, que eles já são depois de Jesus, né? Muito depois. Então, é Jesus que influenciaria eles e não ao contrário, né? Aí que a gente tem que analisar, né? David Flusser vai fazer uma abordagem aqui bacana e tudo mais. Vai citar a Ranina Mendonça e algumas das formas que ele fazia. Vai citar aquela passagem lá de Rony Mendonça, que chega as crianças nele, pergunta e tudo mais, pedindo por chuva, e chama Rony Mendonça de pai. E Rony Mendonça fala, né? É, Rony chega lá e fala: ó rei do universo, né? Faz isso pelo bem daqueles que não são capazes de distinguir entre um aba que pode dar chuva e um que não pode, né? Isso daí a gente tem uma certa semelhança com um pouco Jesus, porque Jesus também falava de Deus como Abba, né? De Abba Pai. Isso dá um certo valor histórico para a narrativa dos evangelhos. Jesus ele também era muito próximo às crianças, né? E ele fala, delas é o reino de Deus, né? Justamente por conta que as crianças não têm reservas, né? E as crianças têm uma certa inocência. Então, quem quer entrar no reino do céu, seja como uma criança. E a gente tem uma similaridade um pouco interessante aqui, né? E ele também vai falar que Rabi e Aba naqueles dias, a palavra aramaica Aba, como designação ou sinal de afeição, era utilizada também em textos hebraicos, né? Como um título honorífico. Eu gosto de mostrar aqui a obra para vocês
darem uma olhada, tudo mais, ler com calma, né? Pode dar uma pausa se quiserem ler, enfim. Só não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, porque para dar um engajamento aí para nós, né? Aí que ele vai falar, né, da relação religiosa, né? E uma coisa que se assemelha muito aqui, Jesus, ele sempre pede, né? Não contem, né, que eu tô fazendo milagres e tudo mais, que eu tô realizando curas. E isso daí tem uma certa semelhança com esses caras, né? Com os judeus carismáticos, né? Assim, galera, hoje em dia, praticamente a maioria dos historiadores considera que Jesus realmente foi um grande exorcista e um grande curador, né? E ele tinha fama de curas, também de que ressuscitava pessoas e tudo mais. Há um cerne histórico nessas tradições, né? Os historiadores não chegam a discutir, Jesus realmente curou? Não, eles não chegam a discutir porque o sobrenatural não é da capacidade de um historiador. Mas ele fala que as pessoas eram isso que elas acreditavam. Aí ele vai falar aqui, de acordo com os textos existentes, Jesus distingue entre Deus como um pai comum do crente e Deus como seu pai. Ele chama Deus de nosso pai, mas por outro lado fala sobre meu pai, né? E este modo de falar revela o elevado grau de autoconsciência de Jesus, né? Porque Jesus ele se separa, né? Ele mostra que ele é filho de Deus e a filiação divina dele é diferente, tanto dos mestres dos carismáticos da época dele, né? Como também é diferente também da filiação daqueles que creem nele, né? Os discípulos. Os discípulos são filhos a partir de uma adoção, né? E Jesus não. Aí aqui ele vai mostrar aqui o que os historiadores geralmente têm também dentro da crítica histórica, uma certa reserva com o Evangelho de João por ele ser bastante cristológico, né? Tem uma obra que vai falar bacana sobre isso, que é a introdução do Novo Testamento e a Cristologia de Raymond Embrau, ainda assim tradução no Brasil, mas eu acho que a editora Paulus deveria traduzir, né? Porque é uma obra muito importante, né? Assim, galera, a maioria dos historiadores hoje considera que, analisando as passagens que a gente tem dos evangelhos sinóticos, é historicamente provável e a evidência mais forte é que Jesus ele se via realmente como filho de Deus, né? David Flusser vai até aqui falar, né? De todo modo, Jesus evidentemente compreendia sua filiação divina como única e decisiva. Uma coisa que eu vivo citando. Um historiador judeu reconhece que Jesus se via como filho de Deus, né? E, bate muito contra aquilo que Bultmann falava. Que não era e tudo mais. Que foi só depois os cristãos colocaram na boca de Jesus e tudo mais. Aí aqui ele vai fazer aquela abordagem. Já fiz um outro vídeo só sobre isso, né? E ele vai falar aqui que Mateus 11:27 provavelmente é autêntico e mostra que esta não é uma elocução cristológica, e sim uma observação de uma relação de um pai com um filho, né? E ele também vai fazer uma relação com os manuscritos do Mar Morto. Aí para quem quiser dar uma lida com calma e tudo mais. Aqui ele vai fazer a passagem e tudo mais, e ele vai concluir. Esta é a mentalidade de um apocalipticista carismático que tem acesso aos mistérios divinos, né? Estava muito dentro do espaço, ambiente de Jesus. Ele também vai falar um pouco sobre a transfiguração, que tem um nicho, um cerne histórico. Maia também vai falar sobre isso, que considerava a visão autêntica e tudo mais. Cara, aquela passagem de Mateus 11:27, eu já citei aqui Dale Ellison, né? Dale Ellison tem uma abordagem muito bacana, né? As obras de Dale Ellison ainda não foram traduzidas aqui para o Brasil no português, mas é uma obra muito interessante. A obra que eu geralmente cito é o volume 2 de Commentary of Matthew, do 8 ao 18. Se tu joga lá na Google Books, tu vai ter os fragmentos dela, né? Tu vai conseguir dar uma lida e tudo mais. Fragmentado, mas tu vai conseguir ler, né? E quando tá falando de Mateus 11:27, ele diz, claramente tá bem estabelecida a origem judaica e o estilo aramaico desse dito, né? Então, muito provavelmente veio do Jesus histórico, né? E, tá bem estabelecido, não é helenístico conforme Bultmann, né? Defendia, não tem base o argumento de Bultmann. Eu queria muito que as obras de Dale Ellison fossem traduzidas, né? Eu já sugeri para o editorial da Paulus, né, que traduz isso, tomara que eles traduzem. Tanto os 2 livros da ressurreição, né, que é Resuscitai Jesus, de 2005, como Ressurreição de Jesus, de 2021.
E os comentários do Evangelho de Mateus, que eu acho que essas obras são muito importantes, né? Principalmente porque Dale Ellison ele vai falar justamente de que a ressurreição de Jesus ele tem fatos históricos, né? De que Jesus realmente foi crucificado, foi sepultado por José de Arimateia, a tumba apareceu vazia, houve aparições a Pedro e as mulheres e tudo mais. Só que no final ele vai dizer, olha, eu não consigo concluir se Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos, porque o historiador não tem acesso ao sobrenatural. Mas que alguma coisa aconteceu, isso é óbvio, né? Seria uma obra muito interessante, né? E, tipo, ele vai muito contra a visão de John Dominic Crossan, Bart Ehrman, que são muito mais radicais, são muito radicais. Essa última obra que ele fez da ressurreição, ele vai falar o quê? Que, tipo, fazer uma abordagem tanto de uma pessoa que crê como uma pessoa que não crê. Vai fazer uma abordagem de um historiador crítico, né? Eu li alguns fragmentos na Goodreads, né? Que é tipo uns comentários a respeito, né? Uma sinopse de quem leu comentando, né? Tá em inglês, dá pra traduzir e tudo mais. Enfim, uma grande obra aí pra ser traduzida, né? É isso aí. Bora botar pra frente, né? Aí aqui ele vai falar sobre os vinhateiros homicidas, né? A maioria dos historiadores reconhece essa passagem como autêntica, não veem ela como lendária, nem objeto lendário e tudo mais. Dan também vai ver isso em Jesus Recordado. Aqui, dá uma pausa aqui para vocês lerem e tudo mais. E a gente vai ver aqui também, ó. Acredito que isso daqui é uma elocução cristológica inequívoca de Jesus. E, tipo, existem parábolas próximas a ela também no hebraico e na tradição judaica. Então, o que mostra claramente que, tipo, essa passagem ela é bem original do espaço e do tempo de Jesus, né? Então, logicamente, que foi o próprio Jesus histórico que elaborou ela, né? Lembrando que aqui eu tô falando como alguém que estuda a crítica histórica, né? E crítica histórica, para quem não conhece historiografia, é o seguinte. Tanto James Dunn, Jesus Recordado, como N.T. Wright, também Ressurreição do Filho de Deus, vai falar o seguinte, tipo, história, principalmente historiografia antiga, a gente não tem mais acesso ao passado, né? Então, o que a gente vai ter é resquícios, né? E a gente vai reconstruir com base em probabilidade, né? E as evidências mais prováveis é aquilo que fica, né? Que a gente aceita. E é isso. Então, provavelmente, o historiador ele vai falar o que é provável, que a gente tem segurança com base nos textos, aquilo que é certo, né? Então, é isso. Tenham mentalidade nisso para vocês não serem tão rigorosos assim. Aqui ele vai falar sobre o Filho do Homem, aquela expressão hebraica que vira e mexe e a gente vê na boca de Jesus. David Flusser é daqueles historiadores que ele acredita que Jesus ele falava dentro do seu ministério terreno mais em hebraico do que aramaico. Eu já vou discordar, eu vou ser mais como James Dunn e os outros que dizem que Jesus ele com frequência ele falava mais em aramaico, né? Porque era a língua cotidiana. Ele vai fazer umas análises aqui a respeito da questão do Filho do Homem. Deixa eu focar aqui a questão do Filho do Homem. Ele vai fazer uma relação, né, com João Batista e tudo mais. E ele vai, na maioria das vezes, ele vai também utilizar também outros autores que eu já cito também, né? Joaquim Jeremias, que é muito citado, que ele é um grande historiador em língua aramaica, especialista em aramaico, tudo mais. Ele vai fazer aquela divisão, né, do Filho do Homem que está no presente, com aquele que há de vir, com aquele que é sofredor e tal. E, tipo, o que significava esse Filho do Homem no mundo hebraico, né? Seguinte, significa tanto um homem, como também tem aquela relação com Daniel 7, aquele agente que vem através de Deus, que provavelmente é o Messias, né? Os judeus utilizavam muito isso para se referir ao Messias, a gente tem evidências disso, né? E também como um homem normal, um homem comum, um homem como eu, você, que nasce de um homem e tudo mais. Aí, deu uma olhada aí e tudo mais, ele vai falar sobre essa questão da origem hebraica, tudo mais. E avançando, né? Ele vai falar aqui sobre o servo, o sofredor, filho do homem, que Jesus ele usa sempre para falar sobre sua morte, ressurreição, tudo mais. Alguns historiadores, quer dizer, a maioria vai dizer que isso daí tem um certo desenvolvimento, né?
Mas eu acho que tem sim uma raiz histórica nisso daí tudinho, né? Eu acredito que tem uma raiz histórica desse filho do homem sofredor. É uma tradição antiga, tem origem no aramaico, né? Porque, tipo, se aramaico é bem antigo, remete aos anos 30, bem próximo aos acontecimentos e bem próximo do próprio Jesus histórico, né? E da comunidade cristã, das testemunhas oculares, tudo mais. Aqui ele vai falar, né? Pertence àquele grupo de estudiosos que acredita que o ensinamento de Jesus era feito em hebraico e que a língua semítica por trás dos 3 evangelhos era o hebraico. Aí tudo mais. Aí ele vai fazer aquela relação lá que todo historiador faz com Daniel 7 e as visões. Vai falar sobre tudinho e tal, beleza, bacana. Tudo mais. Eu acho muito interessante essas análises dele, né? O David Foster ele vai concluir com clareza que Jesus ele se via assim como o Messias, né? O Messias prometido para Israel, né? E a gente vai ver muito bem isso, pô. As ações de Jesus são todas messiânicas, né? A unção daquela mulher de Betânia na cabeça de Jesus com aquele frasco de perfume é uma unção messiânica. Jesus escolher 12 discípulos é uma metáfora messiânica também, porque as 12 tribos de Israel, as 12 tribos que o Messias julgaria e tudo mais. Jesus ele fala com frequência nesse filho do homem. Filho do homem também era usado para falar do Messias, né? E ele vai concluir isso daqui com muita clareza. Eu tô passando aqui devagar aqui para vocês lerem com calma. Se vocês tiverem um outro assunto que vocês queiram que eu aborde aqui com o livro aqui, vocês podem mandar aí no comentário e tal. Aí ele mostra aqui também claramente que Jesus ele se via como um filho do homem, filho de Deus, e que a sua filiação divina era única e decisiva, né? Basicamente isso aí que o David Flusser ele vai falar, né? E eu acho muito interessante essa obra, né? Essa obra aqui ela é fundamental para quem quer se aprofundar nas raízes judaicas do ensinamento de Jesus. Jesus ele era judeu, galera, e ele falava para pessoas judias, ele falava em aramaico. Então, muitas das coisas que ele fala tem relação com o ambiente em que ele estava, né? Por isso que há necessidade de colocar Jesus no seu contexto histórico. Jesus ele se parecia com os homens santos de Israel, tudo mais, parecia, mas ele se superava, entendeu? Tanto que tipo a gente vê Hanina Mendonça, Rony Mendonça eram vistos dentro da tradição rabínica como parentes de Deus, dentro da família de Deus, como filhos de Deus. Mas como Jesus eles não eram, porque Jesus ele se via como a sua revelação única e decisiva. Ele era o único portador da revelação. Tudo se cessou em Jesus, né? Como diz, né? Todos os profetas profetizaram até o Batista para a vinda de Jesus. É basicamente isso que era a compreensão de Jesus, pô. E isso analisado por um historiador judeu que não é cristão. Aquela passagem de Mateus 11, 27, Jesus Vermes, ele também vai ter primeiro ele tinha uma análise crítica, né? Negava por completo, ele sempre foi muito cético com essa passagem. Mas depois ele teve que reconhecer lá em Jesus e o Mundo Judeu, que é da editora Voz, se eu não estou bem enganado, quando ele vai analisar essa questão, ele chega a concluir que é muito mais provável que Jesus tivesse dito mesmo aquela passagem, tivesse vindo do próprio Jesus histórico, do que tivesse sido inventado, por exemplo. Ele vai falar isso, só que ele sempre foi muito, muito cético, enfim. Mas o Jesus Vermes é um bom historiador aí pra ler, tem que ler com cuidado e tal. Tem algumas coisas que eu não concordo, mas é isso. É isso aí, valeu, falou, uma boa indicação. Eu pretendo também mostrar como que ele aborda a questão da morte de Jesus, que ele também bate muito em cima da forma como John Dominic Crosser pensa, que não houve julgamento, Pilatos é distorcido e tudo mais. Ele vai bater muito em cima disso. Porque houve sim, e os evangelhos eles são bem precisos historicamente. É isso aí, valeu, falou.